Acredito que vocês acharão a mensagem desta noite muito prática. Algo que todos deveriam ter e aplicar. Toda a vida é a satisfação da fome e os inúmeros estados de consciência a partir dos quais o indivíduo pode pensar e ver o mundo. A oração é um meio de satisfazer essa fome. Digo isso porque seu estado de consciência está sempre sendo externalizado. Se você sabe como passar do seu estado atual, do qual não gosta, para o estado que gostaria de externalizar, então você tem um segredo. E é isso que tentarei dizer a vocês esta noite. Somos apenas estados de consciência que se destacam de tudo neste mundo. E tudo está contido no indivíduo. Agora, na Bíblia falamos de oração. E oração, para o mundo, significa implorar. Mas não na Bíblia. É ação de graças. É louvor. Não é petição. Falamos na Bíblia de arrependimento, e o mundo pensa que isso significa lamentar, estar arrependido. Não é isso que a Bíblia ensina. Oração e arrependimento são termos quase sinônimos. Somos instruídos a dar frutos dignos de arrependimento. Então eles dizem ao personagem central das Escrituras, Jesus: Você e seus discípulos comem e bebem com pecadores. E ele respondeu: Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Deixe os justos em paz. Eles são tão presunçosos. São como eles mesmos, então deixe-os em paz. A palavra pecado não tem nada a ver com quebrar qualquer código moral. A palavra pecado significa errar o alvo. Você tem um objetivo na vida, ainda não o alcançou. Bem, então você está pecando. Você pode ter $1 bilhão e ainda estar com fome demais. Bem, se não tiver o outro, você está pecando. Você pode manter todos os chamados códigos do mundo, impostos a você pelos sacerdócios do mundo. Isso não significaria nada, segundo as Escrituras. Arrepender-se é simplesmente uma mudança radical de atitude. É isso que significa arrependimento. Pois se eu mudar radicalmente minha atitude em relação à vida, então verei o mundo a partir dessa mudança de atitude. E essa mudança é uma mudança de consciência. E essa mudança será externalizada no meu mundo. Agora, o arrependimento é ao mesmo tempo uma responsabilidade do homem e um dom de Deus. Agora, vamos mostrar o que quero dizer com isso. Ele, Jesus, disse: Eu e meu Pai somos um. Contudo, eu vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Somos um, mas meu Pai é maior que eu. Então eu vou para meu Pai. Como chegamos a essa afirmação estranha e peculiar? O que ela significa? No ofício de enviado, não sou inferior ao meu ser essencial, o remetente, mas somente no ofício de enviado sou restringido. Eu devo viver pela fé. Fé em quê? Fé no remetente. Sou eu. É o Pai, pois eu e o Pai somos um. Mas quando sou enviado a este mundo para experimentar a morte e experimentar as restrições do homem, sou aparentemente inferior a mim mesmo, o remetente. Então, quando me arrependo, vou ao remetente. Primeiro eu faço o que tenho que fazer. Então eu disse que o arrependimento é ao mesmo tempo uma responsabilidade do homem e um dom de Deus. Então agora qual é a minha responsabilidade? Eu quero mudar o meu mundo. Então me pergunto: o que eu veria se eu fosse mudado? Como eu veria o mundo se o meu mundo fosse exatamente como eu quero que seja? Como eu o veria? Pois bem, então veja. Na minha mente, evoco uma cena que implicaria que ela é verdadeira. Vivo como se fosse verdade na minha mente. Sei que não posso fazer isso acontecer. Mas, no fundo do meu ser, o Pai. Ele tem o poder de fazer isso acontecer. Então eu vou até meu Pai. Como vou até meu Pai? Em primeiro lugar, faço o que sou chamado a fazer. Eu encenarei uma cena que implica a realização do meu sonho e, em seguida, a entrego completamente. Ação de graças a Ele. Sou eu mesmo. É o meu ser essencial.
Mas isso transcende minha mente racional. Não sei, neste nível, como isso pode ser feito. Mas eu sei que se eu tiver fé nele, que é o meu próprio eu, isso acontecerá no meu mundo. Pois a Escritura nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que os que dele se aproximam creiam que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Devo acreditar que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Bem, sem fé é impossível agradá-lo. O que é fé? O mesmo capítulo em Hebreus define fé para nós. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que o que se vê foi feito do que não se vê. Bem, no meu mundo, ainda não apareceu. Digo que está tudo contido na minha imaginação. Então vou encenar uma cena que indique que é real. E então, dentro de mim, eu agradeço. Agora, somos informados de que a oração mais maravilhosa que você encontrará no livro de João, capítulo 11. Ele está às portas da morte, ergueu os olhos e disse: obrigado, Pai, por me teres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves. Bem, não posso negar que a profundidade do meu próprio ser está ouvindo o que estou fazendo, o que estou dizendo interiormente. Então posso verdadeiramente dizer: Pai, obrigado. Ele certamente ouviu o que eu disse. Mas agora isso é apoiado por alguma declaração das Escrituras? Sim. Novamente, em João, mas agora em sua carta. A primeira carta. E nesta, ele disse: se cremos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já obtivemos o que lhe pedimos. Se eu pudesse simplesmente presumir que sou o homem que gostaria de ser. Mas certamente a profundidade do meu próprio ser viu essa suposição. Ele ouviu essa suposição. Bom, agora, posso realmente acreditar que é tudo o que preciso fazer? Bom, tenho que confessar que não consigo fazer isso nesse nível. Não sou sábio o suficiente neste nível para conceber os meios necessários para externalizar o que presumi que sou. Bem, você provou isso, Neville? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Quando eu estava completamente isolado em certas áreas, preso, por assim dizer. Não na prisão federal, mas em um estado de prisão. Você se encontra em uma ilha, onde aproveitou 4 meses. Quase 5 meses. Mas você tem um compromisso nos Estados Unidos. Você precisa voltar. E então lhe dizem que não há possibilidade de retorno até, no mínimo, setembro. E isso será o mais breve possível. E seu compromisso é em Milwaukee, na primeira semana de maio. O que você vai fazer então? Sem possibilidade. Nenhum navio está recebendo passageiros, e a lista chega a milhares de pessoas esperando. Por todas as Índias, de Trinidad até o topo. Todos esperando. E você está na ilha de Barbados, sem fazer nenhuma provisão para seu retorno à América. Quando navegou para Barbados 5 meses antes. Então o que eu fiz? Simplesmente sentei-me numa cadeira no meu quarto de hotel e presumi que estava num pequeno bote navegando na direção contrária ao barco, pois isso foi antes dos dias do Porto de Águas Profundas. Agora temos um Porto de Águas Profundas. Mas aí você pegava um pequeno barco até o navio que esperava a uns 800 metros da costa. E aí você subia por uma prancha de embarque. Então eu simplesmente subi na passarela e caminhei por ela na minha mente. Se minha mente divagasse, o que acontecia? Eu a trazia de volta àquele primeiro degrau e subia novamente. Se ele se desviasse antes de eu chegar ao topo, eu o trazia de volta. E eu o treinava como se fosse um cavalo. A mente é um animal indisciplinado, então eu a treinei. E subi degrau após degrau. Quando cheguei ao topo, virei-me e coloquei minhas mãos imaginárias no corrimão. Senti o cheiro do sal do mar no ar. Olhei para trás com nostalgia para a pequena ilha de Barbados. Uma mistura de emoções. Estou feliz por estar navegando para a América, e triste por
Estou deixando esta minha família tão grande e maravilhosa. E então, nesse estado de espírito, simplesmente adormeci por um momento, apenas um pequeno cochilo. No dia seguinte, fui chamado pela própria empresa que disse que não temos possibilidade de tirá-lo daqui antes, no mínimo, de setembro, e disse: houve um cancelamento hoje na América, e eles me ofereceram, apesar da lista de mais de 1.000 pessoas esperando. Não me diz respeito porque ele ou aquilo cancelou a passagem. Minha prece foi atendida. Fiz o que me pediram para fazer. Pois o arrependimento é uma mudança radical de atitude. Eles disseram: você não pode sair. Eu disse: bem, estou fora. Estou num barco, e o barco está indo em direção à cidade de Nova York. Era tudo o que eu queria fazer. Então cumpri com a minha responsabilidade. E a segunda parte do arrependimento é um presente de Deus. Então Deus tem a maneira de externalizá-lo. O que fez com que a mulher, o homem ou algo cancelasse a coisa? Depois me disseram que ela estava com medo. Ela estava com medo, por algum motivo não explicado, de fazer a viagem. E então uma passagem estava aberta, e eu consegui aquele quarto. Como havia apenas 2 camas, e minha filhinha tinha apenas 3 anos, ela podia dormir com a mãe, e eu podia subir um lance de escadas e dormir no beliche de cima, e depois voltar para Nova York por 11 dias. Fiz o que me foi pedido, e minha responsabilidade. Encenar uma cena que implicasse a realização do meu desejo e então me entregar completamente ao meu pai, pois ele tem o poder de externalizá-lo. Não sei como fazer isso neste nível. Não tenho a sabedoria necessária. Não tenho nada neste nível para fazer isso. Minha fé é fé em meu pai. Fé em seu poder de externalizar tudo o que fiz na imaginação. Então, para mim, isso é oração. Isso é arrependimento. Não me sentei e senti por um momento sequer que tinha feito algo errado, e é por isso que não conseguia sair. Não senti nenhum sentimento de arrependimento como remorso, como o mundo ensina. Isso não é arrependimento. O arrependimento é simplesmente uma mudança radical de atitude. É isso que a palavra significa. Metanoia, mais radical até a raiz e você muda sua atitude. Se eu mudar minha atitude, mudarei meu estado de consciência. E porque todos os estados de consciência estão sendo externalizados no mundo, então esse estado se externalizará no meu mundo, de uma forma que eu não conheço. Pois nos é dito: meus caminhos não são os seus caminhos. Meus caminhos são inescrutáveis. Confie somente. Portanto, sem fé, não podemos agradar a Deus. Se eu quiser ir até Ele, primeiro preciso crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Bem, eu o busco projetando para mim aquilo que desejo neste mundo. Então é isso que quero dizer com oração. Oração é a tentativa de comunhão com Deus. É isso que é oração. Como nos diz o 4º Salmo, versículo 4. Comungue com seu próprio coração em sua cama e então fique em silêncio. Comungar com quem? Não preciso da mediação de nenhum padre, nenhum rabino ou nenhum ser celestial. Estou em comunhão comigo mesmo. A profundidade do meu próprio ser é Deus Pai. Esse é o meu ser essencial. E ele é um com a mente superficial chamada Névio. E na qualidade de enviado, chamado Névio, sou inferior a mim mesmo, o remetente. Mas o remetente e o enviado são um. Você e Deus Pai são um. Mas no cargo de enviado, você é como um embaixador. Você não fala com a mesma autoridade daquele que o enviou para representá-lo. Então eu me represento no mundo da morte. Mas o remetente é maior que eu, e ainda assim ele e eu somos um. É isso que eu entendo das Escrituras. E é isso que eu coloco em prática. É isso que eu tento ensinar e dizer a todos que me ouvem. Amigos, gostaria de agradecer a todos que sempre apoiam o canal, com suas curtidas, comentários e compartilhando os vídeos. Aproveito a convidar, a quem quiser, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno,
e vai ajudar com meu trabalho. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.